Olá, boa noite. Estamos entrando ao vivo. Boa noite, Caio, Glauber. Vocês estão me ouvindo? Jéssica já está aí com a gente. Vocês estão me ouvindo? Se puderem dar um retorno, eu agradeço, tá? Olá, boa noite, Caio. Tá me ouvindo, Caio? Tô sim. Imagem tá. Agradecer pela presença. Vocês estão me ouvindo? Por enquanto não, porque Podemos sua dar uma imagem mensagem travou. aí. Caio, tá ouvindo, Oi, Caio? agora sua imagem tá normal para mim. Você tá me ouvindo? Sim, e você? Só um minutinho, deixa eu só ajeitar meu áudio aqui, que aí eu acho que facilita. Só um minutinho. Agora sim. Tá me ouvindo, Caio? Tô, e você? Boa noite, bem? Estou te ouvindo bem. Boa Bem, noite, tá? A todos. Sejam todos bem-vindos, já vamos começar a nossa transmissão aqui. Eu quero começar lendo um texto, depois já passo para o Caio, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse belo dia, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado com a nossa vida, pelo teu sustento diário, pela tua graça, pela tua bondade, que continua de mãos dadas com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe nesse tempo aqui, que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Hoje é uma live de missão, né? Nós vamos cantar dois cânticos, mas eu quero já deixar alguns textos para os irmãos. O texto de Isaías 6:8 diz assim: Eu ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. O texto de Mateus, capítulo 9, versículo 37, diz assim: Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o 38 diz: Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 28 diz assim, a partir do versículo 18: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. E para terminar, o texto de Marcos 16 diz que o tempo é agora, vou ler aqui na versão NVT, e diz: O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E a partir desse texto, sejamos encorajados a continuar seguindo na missão que Deus nos deixou, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, independente das circunstâncias a qual nós vivemos. Vamos louvar, Caio? Vamos louvar a Deus. vamos. Convido você a aproveitar esse tempo de louvor aí com duas canções, dos cânticos que o Caio escolheu para compartilhar com a gente. Tá. Primeiro cântico, Desde os confins da terra.
alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao amor, nasce essa canção. Meus povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dos corações, em meio ao amor, nasce essa canção. Meus povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Amém. Teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome,
teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Caio. Vamos orar? Queria pedir ao Caio que fizesse uma oração. E aí já ora pela vida da Jéssica, que aí, logo em seguida, eu chamo a Jéssica. Senhor Santo Deus, Deus bendito, Deus santo, eu peço para que o Senhor abençoe o pastor nesse momento e abençoe a missionária Jéssica e que a conversa que eles tiverem agora traga edificação para todos aqueles que irão assistir essa live. Seja feita a tua vontade na vida de cada um e traga a edificação necessária agora nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, viu, Caio? Deus abençoe. Você também. Obrigado. Nada. Vou chamar a Jéssica. Achei a Jéssica aqui. Missionária Jéssica. Aguardando o sinal. Olá! Olá, boa noite. Muito obrigado. Bom você estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. Mais uma vez eu agradeço. Tá? Acho que muitos agradeço o convite. Participando aqui conhece você, mas fica à vontade para se apresentar e já começar nosso tema de hoje, um tema muito oportuno e especial. Falamos sobre a continuidade da missão da igreja, né? Quando falávamos essa semana sobre essa temática, que a missão da igreja continua, embora vivamos no contexto totalmente diferente a qual nós estávamos antes dessa situação da pandemia. Então, agradeço, louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui com a gente, por fazer parte dessa igreja, né? Já conhece a igreja da comunidade, já tem familiaridade. Então, passo diretamente a palavra para você, Jéssica. Fique à vontade. Deus abençoe. Tamo junto aí. Certo, obrigada, reverendo André. Para quem não me conhece, né, eu cresci na Jardim Tranquilidade, então, familiaridade de monte. É só aquela sensação de que o tempo passa mesmo toda vez que eu volto, que daí a gente percebe as coisas diferentes e fala, gente do céu. Hoje em dia eu trabalho na Aliança Bíblica Universitária do Brasil, né, uma missão estudantil, movimento estudantil que atua em escolas e universidades de todo o Brasil. Fiz jornalismo, fiz letras, sou mestranda aí em literatura, então também continuo vivendo o mundo universitário. E acho que é isso, sou casada com o Lucas, acho que isso já é o suficiente para me apresentar. Mas achei até interessante essa temática, e uma coisa que acho que eu vou comentar bastante, que me puxa a linha, que na ABUB, na Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a gente tem feito um curso esses dias, a gente está entrando agora, hoje a gente começa a última semana, depois de 4 semanas de curso, que é o curso de formação missionária, né? E os obreiros que começaram a pensar esse curso, que é Karen Aquino e Heitor Barbosa, eles fizeram uma ponte muito interessante que eu não tinha pensado. Então, a chamada desse curso foi a chamada de Chamados para Casa, né? Então, a ponte que eles fizeram foi com a história do povo de Israel voltando depois do exílio para a casa deles. Eu achei essa ponte sensacional e acho que pode ajudar a gente aqui na conversa hoje, né? O pessoal foi estudar bastante sobre Esdras e Neemias, né? Que são os 2 livros interessantes que mostram esse retorno, cada um deles com uma ação que eles foram fazer, né? Uma chamada mais prática, então reconstruir o templo, reconstruir o muro. E é interessante que eles voltaram para casa, o povo de Israel voltou para casa numa situação meio inóspita, né? Uma casa que estava perigosa, não era a mesma casa de antes,
é uma questão de instabilidade política também, lá, regional. E parece que, às vezes, a gente consegue fazer essa comparação com o nosso contexto, né? A gente está em casa, isolado, a gente também tem muito medo, também tem a questão de instabilidade, quando que a gente vai poder voltar a ter uma vida normal, quando não vai. Então, eu achei muito legal essa sacada que eles tiveram de fazer essa comparação. E aí eles fizeram, só que tem uma outra comparação que a gente não costuma perceber, que é a questão de que o povo voltou com uma missão e com um chamado. E a gente continua tendo uma missão e um chamado hoje em dia, né? Então, essa é uma coisa que a gente também tem em comum com o povo de Israel voltando pós-exílio, né? A gente continua sendo chamados a algo. Sim. Então, esse é um ponto muito interessante. Eu estava comentando com você, quando a gente conversou sobre fazer essa transmissão hoje, que um ponto no início da pandemia que me chamou a atenção foi que eu li um texto, eu perdi esse texto, tentei reencontrar ele hoje, tá perdido aí na internet. Mas foi um texto muito interessante que ele falava do impacto da igreja nas pandemias anteriores ou grandes epidemias também. É claro que ele estava falando não apenas da igreja protestante, mas da igreja católica, como toda a igreja cristã. Mas a gente pensa que naquela época, em algumas das épocas anteriores, a igreja cuidava muitas vezes da questão dos hospitais, então ela foi muito à frente do tempo de cuidar dos doentes, também que instigava muitas vezes a caridade, quando percebia que a situação ia criar uma questão de instabilidade econômica. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei pensando, quando passar essa pandemia, qual vai ser o legado da igreja cristã? E eu tenho muito medo, e acho que até cutuco aí todo mundo e a mim mesma, que a impressão que eu tenho é que talvez a gente não deixe um legado tão marcante assim. Pode ser que a gente passe um pouco batido por essa. E aí eu acho que é aí que fica o chacoalhão, né? A gente vai deixar esse momento da história passar. E a igreja fazendo o quê nesse momento da história, né? Então, eu acho que por isso que é importante a gente conversar sobre o chamado, conversar sobre missão, conversar sobre esse momento que a gente está vivendo, né? E como a gente pode continuar sendo igreja, continuar cumprindo um chamado todos juntos nesse momento, assim, é um chamado relevante, né? Uhum. Deixa eu ver aqui algumas coisas que eu tinha anotado. E aí, eu acho que um ponto legal que é legal trazer é a questão de Neemias. Eu gosto bastante de Neemias, né? E no grupo pequeno que eu participo, a gente acabou uma série de um livrinho que é da Beu Editora, inclusive, que é Neemias, um profissional a serviço do reino, do Paul Freston. Aliás, é uma dica muito boa de livro, porque ele é curto e os É. capítulos são breves. Ele é ótimo para grupo pequeno porque termina com reflexões. É bem Ah, provocativo, provoca umas reflexões. o frete é bem provocativo, né? Exato, para variar, né? Mas é bem interessante esse livro e é legal que ele até vem com um capítulo bíblico já. Então, se você decide ler ele no metrô, quando voltar a andar de metrô, mas ele não tem essa coisa de você ficar falando, ele está fazendo essa referência, deixa eu procurar essa referência na Bíblia e ficar com dois livros na mão. Então, é legal para grupos pequenos, para coisas do tipo. Mas a gente passou por isso, e é legal qual que é o movimento que Neemias faz, né? Neemias recebe a notícia do contexto. E ele digere essa notícia e ele digere ela em oração, né? Se colocando diante de Deus, falando, ó, tô aqui, o que que você vai fazer comigo? E ele responde em ação ao chamado de Deus, né? Ele responde com ousadia, se colocando numa posição que poderia ser bem arriscada por ele, né? E ele responde abrindo mão de uma situação bem confortável lá na capital. Então, teoricamente, ele estava dentro de uma casa, no nosso contexto, ele estaria dentro de uma casa chique, com tudo à mão dele, e aí ele decide ir para uma casa, mas uma casa na periferia, porque Deus chamou ele para lá. Então, ele vai e responde em ação. Então, é legal isso de receber a notícia, então ler o seu tempo, né? Compreender o tempo que vivemos, digerir em oração, em intercessão, responder em ação ao chamado. Então, eu acho é um movimento muito bacana. E é legal
porque a atuação dele, eu acho que envolveu, a história de Neemias é legal porque ela envolve a comunidade como um todo, bem interessante, né? Ela envolve a questão estrutural de uma cidade, né? Reconstrução de uns muros, questão talvez de violência, de segurança, de cuidado com o povo que está ali, de resgate um pouco talvez até da identidade, do valor daquele povo, que provavelmente já se via como um lixo, talvez, eles tivessem essa sensação, né? Então tem essa questão do resgate da identidade, da questão da segurança. Então tem uma questão social ali no trabalho dele de reconstrução do muro, mas também tem uma atuação na mobilização de chamar o povo a obedecer a Deus, né? E aí fazer um compromisso de obediência com o povo. E é interessante esse compromisso, que é um compromisso, isso eu estou citando, eu não vou, estou sem o livro do Paul Preston aqui, mas estou citando uma coisa que Paul Preston faz, que chamada de obediência, inclusive, provoca a questão financeira do povo. Porque deixar de trabalhar no sábado e deixar de dar as filhas em casamento para quem tem poder na região e que pode ajudar em acordos, impacta financeiramente. Então, é uma questão que, pô, a gente já está aqui sem segurança, numa situação cheia de inimigos ao redor, o tempo todo atacando a gente ainda vai abrir mão de lucrar? E ele fala, sim, vamos, a gente vai responder em obediência. Então, tem uma questão religiosa ali no meio e um testemunho forte de que quem vai cuidar deles é o Senhor. Né? Eles vão ser fiéis ao Senhor e é o Senhor que é o Deus de Israel que vai cuidar de Israel. Então, acho legal a gente olhar. Eu sempre gosto de trazer essas histórias bíblicas que a gente nem sempre faz a ponte, Sim. porque a gente acha que a Bíblia não tem nada a ver com hoje em dia e tal. Muito distante, né, da nossa realidade. Pois às vezes é uma questão de saber observar a nossa realidade e observar a Bíblia ao mesmo tempo, né? Fazer esse equilíbrio. E aí, partindo desse movimento de Neemias, né? Quais são os nossos tempos? Que tempos de pandemia são esses, né? Então, a gente tem impacto na saúde, saúde física de muitas pessoas e lutos de muitos outros, né? Então, nessa semana a gente tem perdido gente na minha família, na minha igreja, então muitos lutos ao nosso redor, e muitas pessoas lutando bravamente por muito tempo, internadas, etc e tal. Tem o desgaste na saúde também emocional com o isolamento, né? Então, aquela coisa de estar cansado mesmo de estar em casa, né? De querer ver a natureza, querer sair, respirar um ar fora, querer encontrar as pessoas, abraçar. Esse é um desgaste emocional na nossa saúde, é um impacto do nosso tempo na nossa saúde. A gente tem um impacto emocional também com a instabilidade. E eu acho que a pergunta que todo mundo está se fazendo, quando a gente vai sair dessa? Não tem resposta nenhuma de quando a gente vai sair dessa, né? Então isso pega no nosso emocional. Uma outra questão característica do nosso tempo é o impacto financeiro. Então, os desempregos, os cortes salariais. O meu marido, que trabalha, não trabalha na missão comigo, trabalha fora, também teve corte salarial, por exemplo. Eu tenho vários amigos que estão sofrendo isso. Muitas questões também da instabilidade com os trabalhadores informais. Então, o trabalho informal de muitos já coloca eles mais em evidência, né, em possibilidade deles ficarem doentes, e agora tem menos ainda retorno financeiro. E a gente vai ter cada vez mais pessoas indo para o trabalho informal por causa do desemprego, né? Uma coisa puxando a outra. E por enquanto, é uma coisa que eu estava conversando com meu marido, que trabalha na área de jornalismo financeiro essa semana. A gente está na época da poupança ainda. Então, quem conseguia ter uma poupança ainda está bem, porque ainda tem algum recurso guardado. Isso mesma coisa com os empregadores e com as empresas. As empresas que estão segurando funcionários, às vezes ainda conseguem segurar, porque elas tinham algum recurso guardado. E quando esse recurso acabar? E se esse recurso não aguentar esse período de crise da pandemia? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, esse impacto financeiro na nossa sociedade pode ser muito grande. A gente pode voltar a ter números muito grandes de pessoas vivendo na pobreza e na extrema pobreza, né? A gente tem visto já alguns números sendo divulgados em relação a isso. E continuam os nossos velhos problemas, né?
Nosso contexto continua com os velhos problemas de preconceito, de violência doméstica, que está mais acentuada, inclusive, de polaridade, de ódio entre muitas pessoas. Os velhos problemas, eles não pararam, eles não ficaram em casa, eles continuam dentro de todos nós. Afinal, a gente é pecador, tudo pecador, né? E aí, como eu trabalho com comunicação, eu não poderia deixar de mencionar a questão dos novos tempos estarem aqui, no que a gente está fazendo, digitalizados. Então, é muito doido isso, porque isso vai ser um impacto grande, né? A gente escuta muita gente falando, agora que eu descobri que dá para fazer home office, a empresa não vai querer deixar voltar. Então, as pessoas vão perceber que as coisas, às vezes, se resolvem no meio digital. Será que depois a gente vai fugir do contato pessoal? Então, eu consigo ver o culto da internet. Vou deixar de ir até a igreja. Então, eu consigo encontrar meu amigo numa chamada de vídeo. Não quero encontrar ele pessoalmente. Isso vai desgastando um pouco a nossa humanidade, né? O nosso contato físico humano, né? A internet, ela continua sendo um meio com pouca pessoalidade e ela é um meio com lógica de consumo. Consumo de imagens, né? A gente está no Instagram, quantas pessoas já podem ter aberto essa transmissão ao vivo, visto a nossa cara, falar, não gostei, e sai. Então, não tem essa lógica de, eles estão falando aqui na minha frente, eu vou parar, me ouvir, engajar. É uma lógica de consumo mesmo, né? Isso vai deixar impactos na gente. Também é uma lógica de descontexto. A gente vê as coisas sem ver o contexto. Então, quantas vezes a gente não vê stories de umas pessoas e a gente não conhece o contexto da vida daquela pessoa e, sem querer, a gente acaba julgando aquelas pessoas, né? E também é um meio de se mostrar. E eu até hoje mesmo separei uma citação de um teórico que não é teólogo, não é da área cristã, não é da área da fé, mas ele é da minha área de pesquisa. Uma vez, depois de ler um texto dele, eu pesquisei, fiquei curiosa, eu falei, tem cristão aí no meio? Realmente ele é de berço protestante, mas ele foi mais agnóstico ao fim da vida, né? E que é o Edward Said, e ele diz que é muito interessante, ele não está falando de internet, ele está falando de sociedade, mas ele fala que em nosso desejo de ser ouvidos, muitas vezes tendemos a esquecer que o mundo é um lugar apinhado de gente, e que se todo mundo fosse insistir na pureza ou na prioridade radical de sua própria voz, tudo o que teríamos seria um alarido medonho de uma disputa interminável e uma confusão política sangrenta. Então, esse é um meio. Se todo mundo quer ser ouvido aqui, porque todo mundo coloca posts como vozes, coloca sua opinião, a gente não ouve nada, né? E fica só uma barulhenta. Esse meio também tem a questão do exagero de notícias, a dificuldade de filtrar, a dificuldade de entender tanto a quantidade quanto a qualidade da notícia que a gente consome. E tem esses dois pontos que a gente consegue ver agora nesse momento, depois de mais de 3 meses de quarentena. A gente consegue ver que no começo teve muito um super consumo de notícias e um desespero com o momento. E agora a gente está no momento de alienação de notícias, tem muita gente que está passando semanas sem ler nada, porque não aguenta mais, e se acostumar com a barbárie, de se acostumar com os números e sair na rua como se nada tivesse acontecendo, né? Lotar os bares em alguns lugares como se nada tivesse acontecendo. Então isso é a nova realidade, é tudo isso, né? Além da instabilidade em diversas áreas, muitos conflitos pessoais, a quem está morando junto, às vezes quando está distante não está conseguindo se comunicar muito bem. E qual que é a nossa missão, né? Nisso tudo? Eu acho que a nossa missão, ela continua exatamente a mesma. Então, eu gosto de pensar em missão como cumprir o chamado de Deus, né? Tipo, a gente esquece que missão em si não é uma palavra que está lá claro na Bíblia, né? A missão do cristão os missionários são. Não era exatamente assim. Então, quais são os momentos bíblicos que a gente vê, né? A que Deus nos chama na Bíblia? Então, Deus chama o homem lá no comecinho, Gênesis, a cuidar da criação e a trabalhar ativamente nela. Então, Deus começa ali chamando a isso. Deus chama Abraão a constituir um povo que vai ser bênção para todas as famílias da terra. É outro chamado de Deus. Deus chama Israel a viver de uma maneira obediente para que ele possa impactar as nações e testemunhar do seu nome. É uma vida justa e reta num mundo corrupto e cheio de privilégios. E aqui eu separo uma citação do Chris Wright, que ele diz que o modo como vivemos, a ética, é o conector entre a nossa eleição
e a nossa participação na missão de Deus. Então, todos aqui, Israel inteiro, era chamado a testemunhar e a viver dessa forma pura e que fosse um marco, né? Jesus nos chamou também a sermos misericordiosos como Ele é conosco. A levarmos graça, perdão e amor como Ele trouxe para nós. Né? A plantarmos graça num mundo de desgraça. Né? E novamente citando Chris Wright aqui, ele fala que devemos viver a dinâmica de nossa redenção em nosso tratamento compassivo em relação aos outros. Então, trazer essa graça que nos salvou para nossos relacionamentos, para a nossa vida, para tudo isso, para comunicá-la para os outros. Né? Viver esse ministério da reconciliação, na linguagem paulina. E Cristo, ele nos chama aí para toda a terra com a sua palavra. Graças a Deus pela internet em tempos de pandemia. Como é que a gente vai fazer o ID, não é mesmo? E ele chama a gente para apresentar Deus ao mundo, para fazer discípulos, né? Então, isso puxa aquela linha do evangelismo. Mas também é interessante o que um discípulo de Jesus faz. Como que ele vive? Ele é sal, ele é luz, ele ama o próximo. Ele tem um impacto muito maior do que apenas, legal, me converti, agora eu saio do mundo e vou para a igreja. Não é assim. Ele continua no mundo, apesar de não pertencer ao mundo, porque o mundo precisa dele. Jesus orou isso por nós. Né? E aí a gente volta para Neemias, né? E pensando todas essas estruturas que Neemias impactou na ação dele, né? Então, todos esses chamados a gente vê um pouco ali em várias ações que Neemias teve. Então, estruturas sociais, no muro, econômicas, restabelecimento do comércio, quem sabe o comércio talvez era muito estável antes do muro, né? Mas ele puxa as religiosas com o comércio dentro da lei, o compromisso religioso do povo, aí é Neemias 9 e 10, que ele chama todos a realmente se comprometerem. E a gente vê esses diferentes chamados tomando parte. Então, a missão, ela não é apenas esse último do ID, né? A missão, esse é importante. E eu acho que é importante a gente pensar como a gente faz isso hoje, né? Pessoas que moram com seus familiares que não conhecem a Cristo, como é que elas podem dialogar com seus familiares nesse momento de pandemia? E o testemunho nosso em casa, nesse momento que estamos o tempo todo em casa, ele é essencial. E que esse testemunho, ele pode realmente transparecer a Cristo, né? Claro que é difícil. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo desgastado. Mas, então, nesse ponto, ele pode ser um testemunho que pode transformar a vida de alguém, né? A percepção de estar aberto a perceber as demandas emocionais dos nossos amigos que talvez estão quietos demais, né? E poder plantar um pouco de graça no coração deles nesse tempo, ainda que à distância. Então, Deus nos chama para continuar atuando. Isso é uma coisa que, desde o começo da pandemia, eu tive a tentativa de várias formas de trabalhar muito na BU, né? Então, a gente fez uma sequência de posts sobre a missão continua de casa, com a hashtag a missão continua de casa, com ideias como os estudantes que participam da Aliança Bíblica Universitária do Brasil poderiam continuar alcançando os seus colegas. Então, você tem um colega que tem dificuldade em inglês e queria aprender. Poxa, dá aula de inglês para ele esse tempo. Você servindo esse seu colega na necessidade dele, está testemunhando a Deus, está servindo a Ele, isso é cumprir missão. E quem sabe você não topa convidar ele para fazer um estudo bíblico em inglês? E aí os dois praticam. Foram algumas das ideias que a gente trouxe, né? Então, na missão, tem como a gente continuar isso nesses tempos, né? E é importante continuar. E aí a gente pensa nessa questão também do impacto na questão financeira. E eu acho que esse vai ser o grande ponto que a igreja pode responder e a igreja pode entrar e transformar nos próximos anos, assim. Na mão da igreja, na mão de uma comunidade organizada, tem a possibilidade de colaborar muito mais do que indivíduos soltos que acham que, poxa, eu quero ajudar em algum lugar, mas não sabe aonde. Nós somos uma comunidade organizada, a gente primeiro precisa se ajudar, encontrar em nossas comunidades quem está ficando desempregado, quem está precisando de ajuda, seja emocional, psíquica, o que eu posso ajudar, o que eu tenho na minha profissão, na minha bagagem profissional que eu posso ajudar o outro. Então, por exemplo, eu sou da área de letras e jornalismo, né? Eu posso ajudar uma pessoa a reestruturar o currículo, a corrigir algumas coisas ali no currículo, a pensar como comunicar melhor o currículo, ou tem algum comerciante
ou alguém com alguma atividade que a pessoa quer abrir as coisas na internet e divulgar, eu posso ajudar a pessoa com estratégias de redes sociais. Né? Então, estou pensando aqui num caso do que eu mesma posso fazer. E como é que cada um pode aprender a comunicar suas necessidades e a gente pode aprender a servir ao outro dentro da nossa comunidade. E aí, disso para fora, né? Como é que a Igreja Presbiteriana do Jardim Tranquilidade vai transformar o bairro Jardim Tranquilidade? Muito provavelmente, quando a gente retornar da pandemia, esse bairro vai estar mais empobrecido, né? E a gente é chamado a transformar essa situação social, né? A ser sal e luz. A não olhar para o mundo e falar, isso não é nossa preocupação, mas a atuar positivamente de forma a levar a graça de Jesus também dessa maneira prática, né? Isso tudo é um só chamado, né? São várias facetas de um só chamado, de uma só missão. Mas eu acho super importante pensar essa questão da igreja e a sua atuação nesse tempo. Deixa eu ver aqui a hora, não estou nem com noção de hora. Tem mais tempo, tem mais tempo. Interessante. Acho que o grande desafio para a igreja é justamente compreender que a gente tem que continuar a missão no sentido de que a gente foi chamado para isso. Se a gente ficar esperando o retorno daquela situação antes da pandemia, a gente pode ficar paralisado, né? Então, a preocupação não pode ser apenas em reabrir ou retornar para a igreja. Como que eu estou agindo durante esse tempo em missão? Né? Não estamos de férias, não estamos esperando as coisas passarem, porque já vimos que não vai passar, a coisa é contínua. Né? Então, isso que você está falando dá nortes e uma direção para que a gente possa realmente refletir e repensar como tem sido o nosso papel como cristão. A igreja está sendo convidada a repensar qual é o meu papel como cristão. Só ir ouvir a igreja dia de final de semana, ou no pequeno grupo, ou como tem sido a minha atuação na cidade durante, né? Como que eu encaro isso, como que eu encaro as pessoas que estão no meu entorno. Então, o desafio é bem maior, né? Não é só esperar a situação ficar favorável para que a gente possa atuar. O tempo é agora, o texto de Marcos que eu li. Se um parênteses nesse tempo, né? Se fizermos um parênteses assim, a vida pré-pandemia, aí pandemia aqui, aí continua a pandemia, na verdade, quando a gente sair da pandemia, a gente vai estar muito menor. A gente vai estar muito mais insignificante. E talvez muito visto de uma forma muito pior. E a nossa luta, às vezes, vai ter que ser a luta contra a insignificância. Então, é importante, é um chamado importante, né? Eu acho que se a gente não atuar agora, a gente fica cada vez mais quieta, assim. E aí eu acho interessante, numa primeira leva de pregações, quando entramos na pandemia, lá na igreja que eu vou, a gente focou, o pastor, né, o Zé Machado, focou bastante em Lamentações, Jeremias, né? E aí eu lembrei de quando eu estava lendo o livro Ânimo, do Jim Peterson, que é sobre Jeremias, né? E é interessante, né, porque tem esse alerta o tempo todo. Tipo, olha o caminho que a gente está indo. Não está sendo legal. E a galera fala, você está falando mal da igreja, você está falando mal da igreja não, né? Eles estão falando mal do povo, não pode fazer isso. E você está contra nós. E ele, não, né? Eu estou chamando vocês a se transformarem, a serem relevantes e a continuarem sendo aquilo que lá no começo Deus chamou a gente para ser. E aí é interessante, assim, esse é o momento da gente ouvir esse chamado, a gente responder esse chamado. E de pensar como que a gente pode fazer, né? Eu acho que também tem uma dinâmica, a questão desse chamado respondendo à missão, e aí as pessoas, algumas usam essa aplicação que eu estou falando aqui, né, como missão integral, né? Então pensar evangelismo, serviço, questão de justiça social, meio ambiente também, mas também nosso campo de mercado de trabalho, nossa atuação dentro do nosso trabalho, né, nosso local de trabalho. Como que eu sou um profissional lá? Né? Eu sou um profissional de qualquer jeito, porque eu estou indo trabalhar só para ganhar dinheiro, para pagar a conta? Ou eu sou um bom profissional que faço o meu melhor e dou um bom testemunho ali, que ajudo o meu colega que está com dificuldade, né? E que procuro ser alguém ali que equilibra aquele ambiente, às vezes sim é um ambiente muito pesado. Eu tenho orado muito, assim. Essa semana eu tirei especial para orar por uma amiga minha que é médica infectologista. Então,
está no meio de tudo isso, está atuando fortemente. E eu parando para pensar um pouco sobre os cristãos que estão nesse meio, né? Então, que estão atuando na linha de frente, fazendo aquele trabalho que a gente que não é da área de saúde adoraria estar fazendo, mas não temos esse conhecimento. E como que a gente pode também ajudar eles a continuarem serem luz naquele espaço? Porque não é fácil, né? Essa minha amiga, ela falou que ela sente que ela está todo dia lutando contra a morte. Então, isso é uma coisa pesada, né? E como a gente pode ajudar essas pessoas a continuarem a missão ali, né? Tem uma outra amiga que trabalhava numa organização de terceiro setor, numa ONG, que o foco da ONG era a educação integral para crianças, muitas vezes institucionalizadas, ou em casa-abrigo, ou crianças também em medidas socioeducativas, etc. Eles tentaram adaptar, né, continuam acompanhando essas crianças e adolescentes, mas imediatamente eles pararam e falaram, a gente trabalha com comunidades empobrecidas, a gente precisa ajudar essas comunidades. Eles estão desde o início da quarentena, levando alimento, levando questões de coisas de higiene, levando álcool gel para essas famílias, para apoiar essas famílias. É interessante que essa ONG não é cristã, mas essa minha amiga que está lá, ela é cristã. E aí eu aprendi muita coisa sobre chamado com ela, né? Ela sempre trabalhou, ela responde ao chamado que Deus dá a ela através dessa linha da educação sempre, muito legal. E aí é extremamente relevante isso, né? E eu queria ver muito mais igrejas mobilizando essas ajudas às comunidades, pensando como que eu posso trabalhar à distância na minha empresa, sendo missionário na minha forma de trabalhar, como eu posso ajudar na área da saúde também, como eu posso ajudar na área da questão emocional, né? E eu acho que aí também tem um grande campo para as igrejas trabalharem, né? A gente vai ter que reestruturar toda uma sociedade, a gente vai ter números, provavelmente recordes de ansiedade, de depressão. Como que a gente vai trabalhar isso enquanto igreja? Como que nós vamos acolher essas pessoas, abraçar essas pessoas? Quem perder teto para morar, será que nós, na igreja, estamos dispostos a abrir a nossa casa para morar com as pessoas que não têm teto para morar? É um baita desafio. A gente está numa sociedade também há muito tempo que o meu teto já virou meu, né? Se a gente vai para sociedades mais empobrecidas, a gente vê que é muito comum dividir o teto. É muito comum, só que a gente está tanto tempo entrando na classe média que a gente acostumou, a casa é minha. Eu posso dar dinheiro, doar dinheiro, mas casa é o meu local secreto mas a gente não sabe o que vem pela frente em questão de crise. E eu acho que Deus chama cada pessoa de uma forma diferente. Mas Ele chama a igreja como um todo, assim, a igreja como uma comunidade para atuar nesse momento. Então a gente pode cada um falar, eu posso dessa forma, eu posso dessa forma, eu posso daquela outra forma. Juntos a gente ouve o mundo, a gente faz esse movimento de Neemias, né, de receber a notícia, digerir a notícia em oração e responder em ação. Cada um fazendo o seu trabalho. Eu lembro até hoje de uma pregação que eu vi sobre Neemias, agora eu vou esquecer o capítulo. É um dos capítulos que ele lista quem fez cada uma das coisas em cada cantinho de cada murinho. A pessoa colocou o prego naquele muro, aquela pessoa colocou o tijolo naquele Cada muro. detalhe. Meus detalhes. Né? É lindo isso, como ele teve o trabalho de reconhecer o trabalho de cada um, ainda que parecesse pequeno. Ainda que a gente, por muitos anos não soubesse qual a utilidade daquele prego, aquele ferrão que o cara colocou naquele lugar. Mas ele reconheceu o trabalho de cada um, porque juntos eles construíram um muro. No Novo Testamento a gente vai ter a linguagem do corpo, né? Então a gente tem que ser chamado a responder a esses desafios. A missão continua, ela continua igual, apesar dos novos desafios. A gente precisa observar eles e a gente precisa responder a eles. Amém. Não sei se alguém aqui quer fazer perguntas também. Fazer pergunta, pode fazer. Manda aqui no chat que a gente pergunta para a Jéssica. Isso que você falou da atuação do cristão, né, nos vários campos, identificar, né, a sua maneira de atuação. Acho que nos pequenos detalhes você vai conseguindo realmente agir e se tornar ativo, né? Você pode identificar o seu potencial, você pode dizer assim, mas eu não tenho como ajudar, eu estou
eu estou na crise também, eu estou com dificuldade, mas eu acho que Deus nos chama justamente para esse momento de refletir, parar, né? Nós que somos cristãos, orar, saber qual é a vontade de Deus, e principalmente eu acho que um exercício muito interessante, que é um desafio para nós da igreja, é escutar o outro. Sim. Essa escuta, né? Às vezes quando a gente pensa em ajuda, a gente pensa em uma ajuda apenas do ponto de vista econômico e financeiro, né? Mas eu tenho aprendido no dia a dia dessas duas coisas, escutar o outro e ser intencional no falar de Jesus. Isso é fundamental. Que a gente pode entrar nesse ciclo de uma religiosidade que nos coloca numa situação muito confortável, né? Estamos bem, estamos vivendo a vida da igreja, com a nossa família, mas Deus tem colocado pessoas em nossa volta, ao nosso lado, para a gente comunicar esse evangelho, né? E nas mais variadas formas, desde aí o mercado, com o vizinho, conversar com o vizinho, né? As pessoas que Deus vai colocando no caminho, de forma intencional, anunciar esse evangelho que traz graça, transformação e mudança. Como você bem falou, a igreja está sendo convocada, a igreja do Senhor Jesus, para ser relevante, né? Para justamente acolher aqueles que sofrem, né? Que vão precisar, de fato, ser amparados, sejam os nossos, da igreja, sejam os vizinhos. É o que eu gosto de entender a igreja como esse papel de servir. A igreja está sendo convocada a servir ao próximo, a ter um papel de coragem, né? De enfrentar essa situação, não se acovardar, de ter coragem para servir ao próximo, seja ele dentro da igreja ou fora da igreja. Sim, seja ele quem for, né? Seja ele, inclusive, alguém que talvez nos nossos preconceitos nos seguem muitas vezes, né? E alcançar Exato. e servir essa pessoa. Eu acho legal que quando a gente olha para o texto bíblico, a gente não vê a ordem de amar o próximo. Ela não é uma ordem de sentir um sentimento gostosinho pelo próximo. Deus não está mandando a gente goste do seu próximo, ele está falando ame. E o amor, quando ele vai exemplificar o amor, é uma história de serviço. No Bom Samaritano, é uma história de alcançar o outro, cuidar do outro. O amor, em termos bíblicos, ele nunca é um amor assim, apenas, mas eu não odeio aquela pessoa, ou apenas um sentimento. Ele é uma ação, e é uma ação que vai em direção ao outro. Achei muito legal também essa coisa que você falou de ouvir, que eu tinha até comentado antes, eu tô com isso na cabeça hoje, né? Mas Jesus, ele chega em umas pessoas, por exemplo, Bartimeu. Bartimeu tá lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é cego, tá na estrada. É óbvio que ele quer. Ele quer ver, mas não. Jesus chega e fala: Bartimeu, o que você quer? Ele escuta primeiro a necessidade do outro, para então responder a ela. Então, estar de ouvidos abertos é muito importante. Às vezes a gente também pode sair imaginando, acho que aquela pessoa precisa disso, acho que aquela pessoa precisa daquilo, né? E a gente vai estar atuando assim, perdido. Então, ouvir é muito importante. E às vezes se dispor a ouvir, falar, eu tô aqui para conversar, se alguém precisar, se alguém quiser, é muito importante. É O muito importante. diálogo com os ouvidos atentos, Sim. escuta antes de falar, né? Você falou dessa perspectiva do amor, eu lembrei de um depoimento de Madre Teresa de Calcutá. Um jornalista perguntou para ela por que ela foi trabalhar com crianças soropositivas, se tinha a ver apenas com a vocação dela. Tal. Ela disse, não, eu não fui trabalhar com as crianças de Calcutá, que eram aidéticas, que tinham soro positivo. Eu não amo aquelas crianças, eu apenas amo. Então, assim, às vezes o nosso amor, ele é condicional. Eu amo público tal, povo tal, né? Dentro dessa perspectiva da resposta dela, disse, eu amo. Enquanto eu amo, eu faço, independente dos riscos que, porventura, eu venha a correr, ou, enfim, eu não condiciono uma condição ou uma situação para amar, né? Eu apenas amo. E é o que Jesus fez por nós. Jesus não colocou nenhuma condicional, nos amou
pegou a sua própria vida, né? Encarnou, veio, morreu na cruz, nos salvou, ressuscitou. Então, o que nos coloca numa posição totalmente agora, eu preciso fazer o mínimo do mínimo, é servir aquelas pessoas e acolher aqueles que não são acolhidos, dar voz a quem não tem voz. Né? Esse é o papel nosso como igreja, não tem como a gente olhar para trás, né? Não tem como a gente não fazer isso. E isso compõe a missão total, integral da igreja. É muito bom a gente poder revisitar a história de Neemias, né? Perceber que a nossa missão continua ativa. Espero que você que está aí com a gente tenha sido renovado, né? Que seja uma oportunidade, de fato, da gente continuar servindo a Deus. Eu acho que a igreja na cidade tem um papel fundamental de compreender as dimensões e as demandas da cidade, do seu entorno, e ser um holofote assim, onde você está, sabe? As pessoas, a gente tem que toda vez fazer a pergunta: se nossa igreja aqui, onde nós estamos, na Rua Alegre, fechar as portas, a nossa igreja vai fazer diferença? As pessoas vão sentir falta de nós, né? Eles foram embora, acabou o barulho, deixaram de incomodar a gente, mas assim, que tipo de atuação nós estamos fazendo? Então, a igreja de Jesus é uma igreja ativa, né? A igreja está servindo ao próximo o tempo todo, independente das circunstâncias. Então, coragem, vamos lá continuar nessa caminhada, crendo que Deus haverá de nos dar a graça e haverá de nos dar muita criatividade e habilidade para lidar com essas demandas desses dias difíceis, né? Eu queria abrir... Eu só concluiria também falando, deixem-se ser provocados pelas necessidades dos outros, né? Que às vezes a necessidade do outro deixa a gente numa situação que a gente prefere fingir que não viu. Porque provoca no íntimo de algo que a gente coloca acima da necessidade do outro. Não. Dá espaço para que isso provoque a gente. Às vezes esse é o chamado que Deus está dando para cada um. É verdade. Eu queria abrir para você fazer as considerações finais aí. Você deu algumas dicas também bem práticas que eu creio que contribuem para aquelas pessoas que talvez não tenham ainda tido esse despertar, né? E que esse encontro aqui possa ter funcionado também como um despertar do sono, da nossa letargia, do nosso momento, né, eu sei que precisamos ficar em casa, mas nós podemos fazer coisas diferentes, né? Eu tive esses dias uma experiência você está falando de doar cesta, aqui em Guarulhos, uma missão que faz esse tipo de trabalho com a comunidade bem vulnerável. E é impressionante, a gente perde a dimensão de quantas pessoas estão realmente passando fome mesmo. Que uma cesta básica faz uma diferença enorme. Então, isso nos coloca numa posição de atividade, assim, de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, de estar atuando. Mas os riscos que nós vamos correr, né? Ser cristão não tem outro jeito. Se eu quiser não correr risco, aí todo caminho é errado. Se Jesus fosse não correr risco, né? Não tinha cruz. Exatamente. Então, as condições são diferentes, estamos todos no mesmo barco, embora o barco das pessoas sejam diferentes, né? As condições são diferentes. Mas temos que atuar, né? E ter esse olhar atento para a nossa comunidade também, para as necessidades daqueles irmãos que precisam de ajuda, né? A igreja está sendo convocada nesse sentido, a ajudar, a ter essa sensibilidade, a ajudar e a atuar nessa área, né? Então, eu quero agradecer, eu sei que você tem um tempo muito ocupado aí com as atividades da ABU, mas creio que foi muito oportuno a sua fala, o seu compartilhamento, né? E os desafios que vocês têm como missionários da ABU, de continuar evangelizando e anunciando Jesus, os projetos da universidade, com todo esse cenário da universidade está aí fechada, são grandes desafios que vai fazendo a gente se reinventar e vocês se reinventarem também, né? Oração que Deus continue abençoando vocês. Amém.
Eu acho que um desafio final é esse, assim, de fazer esse movimento de Neemias, né? Então, ok, olhe ao seu redor, ouça ao seu redor, ore e responda em ação, né? E veja que a missão tem essas múltiplas facetas, né? Então, leve a palavra, leve serviço, observe também a nossa questão social maior, né? Tem pessoas que têm aí possibilidades e conhecimento de pensar em algo maior. E é interessante que Neemias também reconhece seus privilégios, né? Ele reconhece que ele está no tempo, que ele tem acesso. Então, reconheçamos nossos privilégios. Se você está em casa, num celular na mão, vendo uma transmissão no Instagram, você está melhor do que muita gente na nossa sociedade hoje em dia, infelizmente, né? Então, a partir disso que Deus já nos deu, como que a gente pode retribuir para o outro? Como que a gente pode abençoar ao nosso redor? Ser bênção para todas as famílias da terra, como ele chamou Abraão, levar a graça, como Jesus nos chamou a levar a graça, e todos esses chamados que eu comentei mais cedo. Então, Amém. acho que Amém. é mais isso. Amém. Vamos orar, eu quero orar por você. Você tem algum motivo de oração, Jéssica? Eu acho que é mais esse mesmo, de conseguir responder, continuar respondendo o chamado. E estamos aí lutando pela qualificação, mas que Deus continue guiando nesse tempo. Amém. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso em volta aqui da Tua Palavra, onde podemos renovar a nossa fé, a nossa esperança, e tudo que nós conversamos aqui possa encontrar um lugar bem seguro no nosso coração e na nossa mente. Pai, cuide de nós, continua cuidando das nossas emoções, nosso dia a dia, das nossas preocupações. Queremos colocá-las todos diante do Senhor, na convicção e na certeza de que o Senhor está conosco, cuidando, protegendo e guardando. Ajuda o teu povo, Senhor, a perceber como é gratificante servir ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Pai. Fortalece o teu povo, anima, e que esse ânimo venha dos céus. Queremos orar pela vida da Jéssica, do Lucas, que o Senhor continue abençoando, sustentando sua família, que o Senhor continue abençoando a Jéssica no seu trabalho, na sua missão, nos seus projetos pessoais, no mestrado, dando capacidade cada vez mais para que ela continue amando ao Senhor acima de todas as coisas e servindo com toda a força do seu coração e da sua mente. Supre as necessidades de coração da Jéssica e do Lucas, Pai. Essa oração nós fazemos. E oramos por todas as pessoas que estão aqui conosco também. Não sabemos das necessidades, mas o Senhor, que sonda o nosso coração, sabe da necessidade de cada um aqui presente. E oramos pela vida do teu povo, espalhado pela face da terra. A tua igreja espalhada pela face da terra. Que a tua igreja continue ativa, sendo luz, sendo sal, fazendo a diferença na sociedade. No nome precioso e maravilhoso de Jesus, o Cristo de Nazaré, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, amém. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Salvador, repouse e fique com vocês, e que a eterna consolação do Espírito Santo também repouse e fique com cada um de vocês. Deus abençoe, foi muito bom, muito obrigado a você que ficou até o final, e mais uma vez agradeço a participação da Jéssica, tá? Essa live fica gravada, quem quiser ter acesso e rever de novo, fica aí gravado no GVTV, e Deus abençoe. Até uma próxima, espero que na próxima tenhamos a oportunidade de ouvir a irmã aqui na nossa comunidade, tá bom? Deus abençoe, Jéssica. Um abraço. Deus abençoe também. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.